Fala, povo revolucionário! Voltando, essa é a segunda parte da aula 29, nós estamos falando da Revolução Francesa. Hoje é aquela Revolução Francesa Origens, nós estamos olhando lá o começo de tudo, né? Aí eu falei para vocês ali um primeiro ponto, eu dei uma definição e um resumo. O segundo passo nosso, eu falei da França absolutista e das crises que estão acontecendo, você viu que a coisa está feia. E agora, um pouco mais rápido, né? Assim, menos conteúdo, mas a gente vai falar qual que é a tentativa deles solucionarem o problema e o que vai acontecer na sequência, tá bom? Então vamos lá. Esse é o terceiro tópico aí para você organizar a sua anotação. A situação tá tensa, a situação tá delicada aqui, tá? César, vamos lá. Tá feia a coisa? Tá, a França tá quebrada, beleza. Quem tem que fazer alguma coisa? O rei. É o rei, é um absolutismo que tá rolando. O rei faz as coisas sozinho? Não, ele precisa de ministros. Aí ele convoca lá, troca o ministro, chama um tal de Calonne para faz uma reforma ministerial, troca alguns ministros. Esse Calonne é o ministro das finanças. Não precisa se preocupar com os nomes, não. O que ele faz? O rei precisa achar uma saída para a crise. Tipo assim, nós estamos devendo, a galera está com fome, nós precisamos resolver isso. Ele está mais preocupado que está devendo do que a galera está com fome, né? Então o objetivo é achar uma saída para a crise. O Calonne vem em 1787 e fala o seguinte, ó. Chama a Assembleia dos Notáveis. Os notáveis, primeiro e segundo estado. Ou seja, clero e nobreza. Chama os caras e fala mais ou menos o seguinte, ó. Fudeu, a França está quebrada. O terceiro estado não tem condições de bancar essa crise. A gente vai ter que mexer nos andares de cima. Então assim, vocês que são ricos, que têm posses, vocês vão ter que pagar mais impostos. Ele até promete, fala, isso vai ser momentâneo, até a gente sair da crise e tal, mas quem tem mais vai ter que pagar mais, sabe? Tipo, imposto progressivo. Não faz sentido, o cara não tem pão para comer, como é que eu vou pressionar ele para pagar imposto? Agora aqui, vocês têm fortuna, vocês têm terra, vocês estão bem na fita, vocês estão com muitos privilégios. Então ele propõe uma reforma em que você possa arrecadar imposto nos andares de cima. Faz sentido, né? O que os andares de cima fazem? Uma revolta. A galera encerra a Assembleia e fala não. Inclusive a igreja falando, né? O bispo de Paris falando assim, ó, mas o que o senhor está propondo aí pra gente é um disparate. Porque isso que você está chamando de privilégio é uma ordenação de Deus. Lembra daquela ideia desde a Idade Média? Os que oram, os que lutam e os que trabalham. E aí a igreja fala, isso é um disparate, cara. A gente não tem que pagar imposto, a gente não vai mexer na nossa fortuna, na nossa riqueza, os nobres também, e eles se revoltam. E aí essa reforma ministerial não dá certo. O primeiro e o segundo estado não quer pagar o imposto? Lógico que não, os caras vão perder o que tem. Você fala assim, nossa César, mas não seria melhor se eles ajudassem a França nesse momento, porque as pessoas estão pobres sofrendo? Seria, e hoje não é melhor que as pessoas ricas do país que você mora façam isso também? Mas não fazem, por quê? Quem tem acha que tem pouco sempre, né? Bom, aí o que acontece? Entra em 1788, essa crise sem solução, agravada, né, por questões climáticas e tal. Lembrando que uma pessoa do terceiro estado já pagava 70% de carga tributária. De tudo que ele produz na vida, 70% já ia para pagar o estado. Beleza, já estava ruim a situação. Aí em 1789 entra um outro ministro, o Necker. E o Necker convoca, na tradição francesa, tal, quando você tinha que mobilizar alguma coisa muito grande assim, mudar a estrutura de arrecadação de impostos, o rei poderia convocar, ele puxa lá de trás isso, uma Assembleia dos Estados Gerais. Olha o que o Necker vai fazer. Ó, vamos convocar primeiro, segundo e terceiro estado, e aí os três estados com seus deputados, né, quando eu falo Assembleia de Estados, são deputados que são eleitos ali, lógico, voto censitário, com várias restrições, mas você elege deputados para resolver. Então, Luís XVI chama os estados gerais, chama os três estados aqui, e isso vai acontecer em maio, né, pela primeira vez, e vamos conversar, e vamos resolver. É lógico que o Necker tem um plano, né? Ele fala, eu trazendo o terceiro estado, eu posso convencer, né, fazer com que o terceiro estado pressione para que o primeiro e o segundo paguem impostos. Porque ele é ministro da Finança, ele não é bobo. Ele sabe que não vai sair dinheiro de pobre, tem que sair dinheiro de quem tem mais, né? Bom, então você tem lá, o primeiro estado tinha 291 deputados, o segundo estado, a nobreza, 270 deputados, e o terceiro estado, era proporcional, eles conseguem essa mudança, né, proporcional,
de ter mais deputados, porque eles representavam 90 e tantos por cento, quase 97% da sociedade francesa. Então eles têm mais deputados do que os dois primeiros aqui juntos. E aí, o que o Necker propõe? Ele fala assim, ó, vamos votar uma solução para a crise. Tipo assim, vamos votar quem vai pagar imposto. Na cabeça do Necker, ele fala assim, ó, vai rolar uma pressão do terceiro estado, eles não vão aceitar pagar. E o primeiro e o segundo estado, você pode perguntar assim, César, por que o primeiro e o segundo estado aceitou essa votação? Porque na cabeça deles era assim, ó, o voto ele era dado por estado. Então, tipo assim, juntou os 3 estados, vamos ver como é que vai sair da crise, como é que vai pagar a conta, sim. Então, o primeiro estado, quem que você acha que tem que pagar a conta? Aí o primeiro estado vota no terceiro, fala, é o terceiro estado, eu não vou pagar. O segundo vota junto. Então, na prática, eles têm 2 votos a 1. Nobreza e clero votam juntos pela manutenção dos privilégios e o terceiro estado vota sozinho. Ou seja, na prática, eles iam dar legitimidade na cabeça da nobreza e do clero. Vamos chamar os caras, a gente vence eles com 2 votos a 1, e aí a gente fala, a gente votou, tipo assim, foi uma escolha de todo mundo, né? Só que os caras não são bobo, cara. Aqui no terceiro estado você já tem 97% da população. Então o que acontece? O terceiro estado, ele exige ali nos meses seguintes, né? Nós estamos em junho, julho, ó, já vai acontecer a revolução. O terceiro estado se reúne e exige que, como eles têm mais votos, mais deputados, e eles representam 97% da população, eles não querem ter um voto só. Eles querem que os votos sejam feitos por deputados. Eles exigem uma mudança no sistema de votos. É lógico. E aí, assim, se você fizesse uma votação por deputados, ia dar disparado que o terceiro estado, até com alguns membros ali do primeiro estado do baixo clero, né, que era pobre, essa galera ia votar em massa, falando assim, não, primeiro e segundo estado tem que pagar imposto, pagar os impostos, né? E aí eles exigem essa mudança. Quando eles fazem isso, tipo assim, não, vamos votar por deputado, pra gente ver então como é que fica, aí o Luís XVI, pressionado pelo primeiro e segundo estado, pela nobreza e pelo clero, fecha a Assembleia. Entendeu o que aconteceu? O rei chama os estados para resolver. O primeiro e o segundo fala, beleza, vamos resolver assim, porque vai dar 2 a 1. O terceiro estado vem e fala, não, a gente é muito mais, tem muito mais gente aqui no nosso estado do que no de vocês. O voto tem que ser por deputado e não por estado. A gente exige que isso mude. E aí você pega todo o contexto ali, a tensão acumulada, os caras estão sangue no zóio. Eles querem isso. Luís XVI vai lá e fecha a Assembleia. Chega um dia o terceiro estado lá para votação e tal, chega lá fechado com guardas. Aí o que os caras fazem? Eles resolvem se reunir, né? Aí vamos aqui pro quarto ponto aqui, ó. Quando o Luís fecha a Assembleia, essa galera não vai mais embora. Você já inflamou o povo, o terceiro estado já está participando da política. Eles já viram que tem uma possibilidade, um caminho político para fazer a galera pagar os impostos. Então isso não vai rolar, eles não vão voltar mais para a casinha deles, né? Então você tem uma revolta ali do baixo clero, os sans-culottes, né? Que são as pessoas, os burgueses, as pessoas comuns, aquelas que não andam com aquela pompa da burguesia, com aquela meia calça e salto, pessoas que andam com pantalão assim, com calça normal. Eles fazem um juramento aqui, ó, no dia 20 de junho, num ginásio que tem ali em Versalhes, né, um salão, tipo um jogo de pela, tipo um tênis assim da nobreza. E ali tinha um ginásio. Aí os caras não deixam eles entrar na Assembleia, eles entram nesse ginásio, tem o juramento do Gilles de Paume lá, eles chegam lá dentro e falam, ó, a gente não vai se desfazer enquanto Assembleia, enquanto a gente não fizer uma Constituição e fizer o rei assinar. Esse é o ponto fundamental. Não deixaram eles participar da política, agora eles vão usar toda a força do povo, da burguesia, dessa galera que está envolvida com eles, para poder propor um outro modelo de Estado francês, né? Então aqui no quarto e último ponto, para a gente finalizar, depois desse juramento, ó, a gente está junto aqui e vamos permanecer junto até conseguir convencer o rei e o primeiro e o segundo estado de uma nova constituição para a França, na verdade uma constituição, que na prática a França nem tinha constituição ainda. No dia 9 de julho, esse pessoal reunido ali do terceiro estado se declara como Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, nós não vamos dispersar, nós só vamos sair daqui a hora que a gente conseguir sentar, fazer uma constituição mais justa e fazer o rei assinar, e quem não quiser assinar, o pau vai torar. Isso está acontecendo no dia 9 de julho. Objetivo, elaborar uma constituição, então, baseada em ideais iluministas, e esses ideais iluministas limitariam o poder do rei. Manja aquilo que aconteceu na Inglaterra lá?
que a burguesia chegou com o povo e tal, e fez o rei assinar uma carta. Até esse momento a França não tinha isso. O absolutismo sem freio, ele governava conforme a vontade dele. Agora, depois de toda essa conjuntura, a galera não vai aceitar mais isso. E eles vão fazer um documento e pedir para o rei assinar. E aí você tem os jornais inflamados, o Danton, o Marat, o Robespierre, o Camille, uma galera ali liderando esses movimentos populares, os burgueses e tal, e o povo pedindo para a galera pegar em arma. E aí o rei ameaça sentar o pau na galera, e a galera fala, se sentar o pau o bicho vai pegar. Ou seja, ou você aceita a nossa imposição política, ou se for pro confronto a coisa vai ficar feia. E aí o que acontece? No dia 11 de julho, a tomada da Bastilha vai acontecer no dia 14, né? Então você tem ali a cidade toda inflamada, a galera vendo o movimento, tudo que está acontecendo, os pobres, os menos pobres, os mais pobres, os camponeses, os burgueses, todo mundo se revoltando contra essa estrutura do Estado francês. E aí o que nós temos é o seguinte, lembra daquele cara que estava tentando fazer a reforma, o Necker? No dia 11, dia 9, a cronologia é importante aqui, tá? O dia 9 é o dia que os caras estão juntos lá e põem a mão e falam, estamos fechados aqui, a gente só sai daqui a hora que eu vivo ou morto, mas a hora que a gente conseguir fazer uma mudança na estrutura do Estado francês. Vamos fazer a Constituição, o rei vai ter que assinar. Ideias iluministas, né? Dia 11, qual que é a resposta do rei? Em vez dele, o Necker era assim, Necker assim que o terceiro Estado. Era um cara bem visto, porque estava tentando solucionar a crise jogando a conta para o andar de cima. No dia 11, o rei demite o Necker. E aí a galera entende isso como tipo assim, o rei não vai querer um acordo então nós vamos meter o louco. E aí isso inflama a cidade, os jornais e tal. Só que assim, o povão não tem ali no centro de Paris, povão mesmo, a galera com enxada, pedaço de pau, pedra e tal, se rebelando contra o governo. Mas o povão mesmo não tem arma, cara. E a galera não tem pólvora. Só que tem uma fortaleza no centro de Paris, que é uma prisão absolutista. Era uma fortaleza muito bem fechada, assim, gigante no meio de Paris. A Bastilha era uma prisão absolutista, ou seja, os inimigos do rei, os inimigos do Estado francês eram colocados lá, eram torturados, eram mortos. E lá dentro tinha arma, lá dentro tinha as forças armadas francesas, lá dentro tinha a pólvora, canhões. E aí a galera resolve ir pra cima da Bastilha, cara. E aí fica aquele tumulto em volta da Bastilha. E o povo mesmo, com um pedaço de pau, enxada e tal, entra na Bastilha. Entre o dia 13 e dia 14 eles começam a atacar a Bastilha. Os caras começam a atirar, tiro de canhão, tudo. E aí os caras invadem a Bastilha. Mata todo mundo que tá lá dentro. Corta a cabeça dos caras, pendura nas grades, põe na ponta de lança, assim, daqueles tridentes, de mexer com feno na roça e tal. E pega pólvora e pega arma. E, tipo assim, os rebeldes, o povo, tomou Paris. O rei não aceitou negociar, né? A galera tomou Paris. A tomada da Bastilha é muito simbólica, porque ela vai marcar um período aí que nós vamos ter um grande medo daí pra frente, porque, tipo assim, é o caos. Os caras tomaram o poder. Tanto é que acordam Luís XVI, né, na madrugada lá, quando aconteceu isso. O criado dele vai lá, acorda ele, né, o mordomo, e fala, senhor, tomaram Paris, e conta mais ou menos o que aconteceu. E aí o Luís acorda meio assustado e fala, mas é uma revolta? Aí diz que o cara falou assim, não, majestade, é uma revolução. O que estava acontecendo ali, se você olhar, não é só uma galera tomando um prédio do Estado francês, da monarquia. É uma galera na rua contra toda aquela estrutura que era organizada o Estado francês. A galera com fome. A galera com fome. E aí a negociação do rei é meter o louco na galera, mandar atirar, né, o pessoal da Bastilha ali. Então tomar a Bastilha, pegar essas armas e tomar Paris. Quando fala tomada da Bastilha, é assim, os revolucionários tomaram Paris. Paris foi tomada pela revolução. E aí agora você tem o povo na rua, armado, e dizendo que existe uma Assembleia Nacional constituída, que a galera ia falar, e dali ia sair uma Constituição. E o rei teria que assinar essa Constituição, se quisesse continuar reinando, aliás, se quisesse continuar vivendo. E que o primeiro Estado e o segundo Estado deveriam contribuir mais, porque tem mais posse. Então, era uma reestruturação do Estado francês. Nesse momento aqui, tudo que estava construído até ali na França, já era, mano. Agora caiu por terra.
Então, tipo assim, milhares e milhares de pessoas tomaram Paris, tomaram a Bastilha, o rei está lá, 30 quilômetros de Paris, em Versalhes, né? Tentando entender o que está acontecendo, mas daqui a pouco a galera vai chegar lá também, tá? Bom, o que nós fizemos aqui hoje? Nós só tomamos a Bastilha, tipo assim, eu contei para vocês, fiz uma definição e um resuminho do caminho que a gente vai fazer, falei da França absolutista e de todas as suas crises, né? Crise financeira, a crise climática que gera fome, o pessoal pagando imposto só o terceiro estado, primeiro e segundo não, isso há séculos acontecendo, as ideias iluministas influenciando isso, os gastos de guerra lá nos Estados Unidos e tal. Falei da Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, então vamos chamar a galera, vamos ver como é que vai pagar, a gente empurra isso no peito do terceiro estado. O terceiro estado esperto, lógico, momento, século XVIII, fala, não, isso aí tá errado, a gente não aceita. Aí o rei, então não tem mais Estados Gerais. Aí os caras falam, teu cu, né? Vamos reunir do lado aqui. Reúne num ginásio ali e fala, ó, daqui a gente só sai com uma Constituição. E o povo, isso é a burguesia, os deputados, a intelectualidade ali que tá fazendo. E o povo compra a ideia, porque o povo não tem pão para comer. E o povo tá entendendo o que tá acontecendo. E os jornais inflamando a galera, e a galera sai pra rua e toma a fortaleza. A tomada da Bastilha é simbólica, é a data comemorada na França, porque a partir do momento que você vê que as pessoas tiveram condições de se organizar e derrubar a Bastilha, destruir a Bastilha, entrar nela, matar as pessoas... Cara, aquilo ali era um símbolo de poder da monarquia francesa, era um símbolo do absolutismo. E esse símbolo foi atacado. A partir dali, ninguém vai segurar mais esse movimento. Beleza? Na próxima aula, aí na sequência a gente vai falar do que aconteceu depois da tomada da Bastilha, porque uma coisa é você meter o louco no que está rolando. Outra coisa é você oferecer e conseguir construir um outro rolê. Mas esse é um desafio para a próxima aula. Valeu, obrigado! Ó, só para constar aqui, ó. Aula 29, Revolução Francesa, Origens. Valeu!